Hoje vamos dar início ao 16º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública. São 9h30. Eu sou Paulo Urbinati, biólogo, entomologista do Departamento de Epidemiologia. O 16º ciclo de atualização em zoonose e saúde pública de 2024, ele é realizado e transmitido pelo canal da faculdade, né, o YouTube. Esse 16º ciclo de atualização em zoonose é uma parceria desde 2008 entre o Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP e a Divisão de Vigilância de Zoonose, DVZ, né, o antigo CCZ, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse ciclo, tradicionalmente, ele é realizado na última quarta-feira de cada mês. Então, hoje, dia 27, a gente vai realizar a primeira palestra de 2024. A comissão organizadora desse evento é formada por mim e pela professora doutora Tamara Nunes de Lima Câmara, do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública, e pelos colegas, o Gladson Costa, biólogo e analista em saúde da Divisão de Vigilância e Zoonose, pelo Marcos Welter, educador em saúde pública, da Divisão de Vigilância e Zoonose, também DVZ, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Gostaríamos de agradecer à Comissão de Cultura e Extensão Universitária, a CSEX, da Faculdade de Saúde Pública, e da Divisão de Produção Digital, Tecnologia da Informação da Faculdade de Saúde Pública, pelo apoio na transmissão desse evento. Lembrando a todos que as próximas palestras serão dia 24/4 de 2024, né, e os temas ainda não foram definidos. Quero também dar um aviso importante aos participantes que quiserem o certificado dessas palestras, precisam solicitar no link que vai estar disponível na página do YouTube, lá no chat, a gente vai colocar o link, vocês acessem esse link e façam a inscrição. É só preencher com o nome completo e a instituição e o e-mail, né? E depois o certificado será enviado por e-mail. Então, por favor, quem não solicitar esse certificado pelo chat não vai receber o certificado. Eu estou reforçando porque muita gente depois passa e-mail para mim perguntando: pô, eu não recebi o e-mail, não recebi o certificado, mas também não preencheu a ficha. Então, por favor. Outro aviso: as perguntas sobre as palestras elas poderão ser feitas também pelo chat e no final serão respondidas pelos palestrantes. As palestras ministradas no ciclo de atualização de zoonose, elas são gravadas e ficarão disponíveis no canal do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. É só acessar lá e vocês têm acesso a todas as palestras que foram proferidas aqui nesse ciclo. Então, a primeira palestra de hoje, sobre biologia de pombos, dos pombos urbanos, com o mestre, né, Sérgio Boccalini, ele é biólogo e consultor. A segunda palestra será sobre controle de pombos e aspectos legais relacionados, né, com o mestre também Gladson Carlos Vasconcelos Costa, que é analista em saúde, biólogo do Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle da Fauna Oceanotrópica, que é um dos nossos aqui colaboradores aqui nesse ciclo. Então, é importante ressaltar que esses temas que serão apresentados hoje, a questão dos pombos urbanos, né, e seu controle nos centros urbanos, eles são de grande relevância, né, do ponto de vista de saúde pública. Então, a gente vai procurar discutir essas questões e, no final, a gente vai abrir aí para as perguntas e aproveitar aí a experiência dos dois palestrantes aí. Então, cada palestrante tem um tempo de 40 minutos para fazer cada apresentação. Então, começando com o Sérgio Boccalini, né? Também é um grande colaborador aqui no curso de saúde pública, ele fez o mestrado aqui e participou de várias das aulas, né, durante o curso de mestrado de saúde, entomologia, mestrado profissional em entomologia médica. Então, o Sérgio possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Judas Tadeu, tem o mestrado em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública, tem pós-graduação em Entomologia Urbana pelo Instituto de Biociências da Unesp Rio Claro, atualmente é vice-presidente executivo da Associação dos Controladores de Pragas Urbanas, a PRAG,
é gestor das relações institucionais da Federação das Associações Controladores, né, de Vetores e Pragas Sinantrópicas, FEPRAG. Atua como consultor na área de manejo integrado de vetores e fauna sinantrópica nociva, manejo de fauna sinantrópica silvestre e manejo de fauna nociva em instalações rurais. Atualmente, ele também é diretor do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Bofete, São Paulo. Possui artigos publicados em revistas científicas e também em congresso. Sérgio, mais uma vez, em nome da comissão organizadora aí do evento, a gente agradece a sua participação no evento. Você tem participado em outras ocasiões também. Então, mais uma vez, a gente agradece a disponibilidade por participar e desejamos boa palestra. Eu que agradeço, Paulo, agradecer você, a professora Tamara, o Gladstone, né, que estão envolvidos aí nesse evento, né, que já acontece aí há um bom tempo, né, Paulo? Eu acho que ele traz uma relevância de grande importância na esfera, nessa discussão de saúde pública, né, e que acaba atingindo de imediato o foco, o público-alvo, né, que são os profissionais da área de saúde pública nos municípios, nos estados, né, e também outras pessoas que estão interessadas na temática. Então, eu acredito que esse evento que vocês vêm produzindo, ele traz aí uma relevância muito grande nessas discussões. E a questão de pombo, né, Paulo, Tamara e Gladson, né, como você colocou muito bem, ela vai entrar nessa discussão aí de saúde pública, dentro de uma importância também, né, que tem que ser considerada e as preocupações que a gente tem que pensar tanto como município, estado, a universidade também, né, permeando nessa discussão e tentar achar soluções aí que envolvem, né, uma série de temáticas dentro desse assunto, né, pombo urbano. A gente vai esbarrar num monte de coisa que acaba dificultando, né, ações efetivas de controle, né. A gente vai ver que a própria biologia e o comportamento desse animal já é complexo, né, e ainda mais quando a gente esbarra na esfera aí de algumas considerações, eu vou colocar uma aspa aqui, algumas considerações a nível de simbologia, né, um simbolismo muito grande que esses animais trazem aí em algumas culturas, e isso vai dificultar mais ainda, né? Eu vou projetar minha apresentação aqui, Paulo, para a gente iniciar, tá? Você só me fala se está aparecendo, só um minutinho. Bom, então, na conversa que eu tive aí com o Paulo, né, ele tinha pedido aí para falar um pouquinho a respeito da biologia e o comportamento de pombos urbanos. Aí, como é que a gente poderia usar essas informações de uma maneira um pouco prática para a gente pensar em algumas ações de controle. Aqui, né, nessas ações de controle, a gente vai discutir ali no finalzinho da apresentação, vou apresentar, eu acredito que o Gladson vai também entrar nessa fala também, né? Aqui eu vou me ater à questão do manejo ambiental, né? Uma vez que a gente sabe que existem algumas possibilidades de ação aí pensando em eutanásia, mas requer alguns protocolos, então eu vou, minha restrição vai ser realmente em cima do manejo ambiental dessas aves, tá? O Paulo já me apresentou, né? Só para complementar aí, né? Sou biólogo, especialista em entomologia urbana, sou oriundo aí da faculdade também, né? Um período muito bom que eu passei aí na Faculdade de Saúde Pública, né? E atualmente ocupo, né, além dos trabalhos na questão do setor de controle de pragas junto a entidades representativas, né? As associações, atualmente eu ocupo o cargo de diretor de meio ambiente aqui na Prefeitura Municipal de Bofete, né? Aqui no estado de São Paulo. Bom, quando a gente começa a falar, né, a respeito de pombos, né, então a gente vai sair um pouquinho aí da esfera dos vetores tradicionais que a gente encontra, né, os insetos aí, alguns aracnídeos, como os carrapatos, aí tem um papel extremamente importante em saúde pública, mas a gente vai entrar aí no reino dos animais, né, a gente vai tratar especificamente aí na classe das aves, né. E aí o grupo que nos interessa nessa discussão são os columbiformes, mas é importante a gente sempre ressaltar, né, eu costumo dizer que a gente tem que fazer uma distinção muito grande quando a gente fala no controle de vetores e pragas urbanas. A gente precisa
fazer uma boa distinção do que é realmente problemático e o que não é, né? Em diversas falas que eu tenho aí nas apresentações, eu costumo dizer que identificar o vetor, identificar a praga urbana alvo é fundamental para a gente buscar as estratégias de controle necessário e buscar a solução para os problemas. Porém, identificar a fauna não alvo também é fundamental, né? A identificação dessa fauna não alvo, ela vai trazer, né, um benefício muito grande nessa discussão ambiental. Então, a gente observa que em alguns momentos, né, esse cuidado por parte de alguns profissionais, alguns técnicos, às vezes ele não é adotado. E quando a gente entra na discussão de pombos, né, a gente vai tratar especificamente aqui da espécie da columba lívia, mas a gente vai perceber que dentro desse grupo, né, dos columbiformes, a gente tem uma série de animais silvestres, alguns columbiformes silvestres, que são importantes do ponto de vista ambiental, e a gente vai esbarrar também na questão da discussão legal, que são aves protegidas por lei e que elas não podem ser controladas, manejadas sem os devidos estudos, os devidos critérios. Então é importante, né, antes de qualquer ação, de qualquer trabalho, a gente trazer, né, essa temática da identificação do que não precisa ser controlado. Aí eu acredito que a gente começa a trabalhar dentro de conceitos importantes, com foco também, né, no desenvolvimento sustentável, com foco em preservação aí de uma diversidade de animais, né, de extrema relevância, tá? Então, inicio aqui a minha fala trazendo, né, essa consideração, essa importância da identificação, né? E aí, pensando aí no grupo dos columbídeos, né? Columbus, né, no latim significa pomba, né? É uma família, né, bem com vários representantes, né? Nós vamos ter aí algo em torno de umas 300 espécies que já foram identificadas, espalhadas aí pelo mundo, né? Eles têm uma distribuição muito interessante, né? Quando a gente pensa nessa família, a extensão, a ocupação de espaços, ela extrapola, né, até um pouco a questão de temperatura que a gente vê que limita, no caso dos insetos, né? Para algumas aves, a temperatura ela não é tão limitante. Só temperaturas extremas que realmente vai impedir aí a distribuição de alguns outros animais. Mas no caso dos columbídeos, a gente tem uma boa distribuição aí em todos os continentes, né? A média de vida, né, não só da columba lívia, mas de outros columbídeos, né, ela vai girar em torno de 15 anos, então são animais que são longevos, né, eles têm uma vida bem longa, se a gente pensar, né, nesse grupo aí das aves, então eles vivem bastante tempo, e aí a gente pode ter, né, durante esse tempo aí de existência, né, uma série de prejuízos que, né, no caso específico da columba lívia, pode vir a trazer para o ser humano, né? A alimentação dessas aves é extremamente variável, né? Indo de grãos, frutos, né? Alguns columbídeos se alimentam até de néctar. E aí, quando a gente entra na discussão dos pombos urbanos, né? A gente vai ter também aí a questão das sobras de alimentos, né? Dos resíduos que são gerados para o ser humano e viram uma fonte inesgotável de alimentação e por si só, né, isso aqui já acaba justificando, né, o aumento populacional desses animais, né, principalmente em áreas urbanas, né? Além da questão dos resíduos gerados pelo ser humano, a gente tem a questão de uma alimentação, né, passiva muito forte, né? O ser humano ele acaba fornecendo uma alimentação ativa muito forte por parte do ser humano. Nós temos pessoas que têm o hábito, têm o comportamento de fornecer alimento para essas aves, no intuito até na cabeça dessas pessoas de preservação desses indivíduos, ele acha que ele está colaborando na questão ambiental, né, levando alimentação para essas aves, o que na verdade acaba, né, em se tratando aí de pombos urbanos, só piorando a situação. Uma grande capacidade de voo, essa é uma característica dessa família, né, são aves que voam longas distâncias, né,
Algumas espécies têm como característica serem migratórias também, né? A gente tem aí a questão do pombo doméstico, do pombo urbano, a columba lívia, que foi utilizado aí durante bons períodos como até uma ave para comunicação, né? Os pombos correios, como eram utilizados, né? Também em relação o poder de localização, né? Eles conseguem se localizar, marcar o seu ponto de abrigo, de ninho, né? E se deslocar por grandes distâncias e retornar a esses pontos, né? Então, realmente, a gente tem aí um comportamento muito distinto e interessante quando a gente pensa aí, né, na família dos columbídeos aí. No Brasil, a gente vai ter algo em torno de 23 espécies, né, dentro desse grupo aí, sendo que nós vamos ter uma espécie exótica, que é essa que nos interessa, né, e é o foco aqui da nossa discussão, né? Então, falar de controle de pombos, a gente precisa deixar claro que outras 22 espécies, elas não são classificadas, elas não são consideradas como uma praga, como animais que possam trazer prejuízos, principalmente na questão de saúde pública. A gente sabe sim que algumas espécies silvestres têm, né, uma importância do ponto de vista econômico em áreas rurais, né, em áreas de armazenamento de grãos, que eu vou falar um pouquinho aqui à frente também, né? E aí, quando a gente traz essa informação, né, em se pensando no manejo desses animais com foco na diminuição de populações, é importante lembrar que as condutas, né, para essa espécie que interage no ambiente urbano é de uma forma, né, e o que a gente vai fazer, né, com as espécies nativas que estão inseridas em outras áreas, né, em algumas cidades a gente já percebe também o aparecimento dessas espécies nativas em áreas urbanas também, mas as condutas de manejo elas são adotadas de forma diferente. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é saber qual que é o real problema que o município ele enfrenta, né? Que um condomínio enfrenta, que um parque industrial enfrenta, né? Qual que é a espécie que interage ali, para aí sim a gente tentar buscar as melhores soluções. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa avaliar e pensar. Trouxe aqui só para exemplificar, né, que isso pode gerar algumas confusões na hora da identificação, né? Então, a gente tem aqui a pomba de bando, né, a Zenaida auriculata, né, o pessoal no interior chama essa de pomba amargosa, né, uma pomba de fácil identificação. Se a gente observar ali perto do olho dela, a gente vai ver uma listra, né, que acaba facilitando a identificação dessa ave. E a Zenaida, ela começa também a se aproximar bastante de áreas urbanas. Então, essa interseção, né, do que é urbano e do que ainda é rural, né, condomínios que vão surgindo, indústrias que vão se instalando em um ambiente mais rural, começam a ter uma interação muito forte com a Zenaida, né, e principalmente buscando estruturas para a construção de ninho. Isso é uma característica meio comum, né, desse grupo de aves, né? Eles sempre buscam estruturas altas, estruturas elevadas, para a construção dos seus ninhos, e principalmente, né, estruturas já edificadas que acabam facilitando a instalação e a criação aí, né, dos espaços dos ninhos para elas poderem ali se instalarem, se nidificarem. Então, isso é uma característica desse grupo de aves. Aqui nós temos também a rolinha, né, a columbina talpacote, né, que também ela tem uma interação muito forte em áreas mais afastadas, em áreas rurais, mas já observamos com uma certa frequência também a rolinha circulando, se desenvolvendo, né, ocupando espaços urbanos, e o pombão ou asa branca, né, a mesma aí do saudoso Luiz Gonzaga, né, da música ali, né, então a gente tem a asa branca aí, que ela começa também a ter uma interação próxima das áreas urbanas. E a asa branca, também conhecida como pombão, ela gera uma certa confusão com a columba lívia, né, pelo tamanho dela. As outras são aves um pouco menores, de fácil distinção, mas o pombão, algumas pessoas acabam confundindo com a columba lívia em função do tamanho e pela variação de coloração
interação que a columba lívia apresenta, né? Então, quando a gente trata de pombo urbano, de pombo doméstico, a gente vai perceber que existe uma variação de cor na plumagem de uma forma muito grande, né? Então, você tem desde animais totalmente brancos, animais com cores metalizadas, metálicas, então algumas colorações mais escuras parecidas aí com a asa branca. E aqui a gente pode impactar na hora de fazer o manejo, dependendo do que for adotado, impactar de forma que a gente venha infringir a questão legal, né? Porque é uma ave protegida, né, pela lei de crimes ambientais, né? Então a gente tem que fazer sempre essa consideração e essa análise, principalmente para o pessoal aí que está nessa interface indo mais para o interior, né, próximo aí a áreas mais rurais, a gente vai ter realmente que ter alguns cuidados na hora de optar de estabelecer o manejo adequado, tá? Só voltando aqui nesse slide um pouquinho, né? Até o momento a gente não tem, assim como a gente já tem pesquisas, né, que direcionam os problemas de doenças associadas aí à questão de saúde pública, para essas espécies silvestres, a gente ainda não tem relatos, né, do impacto que isso possa gerar do ponto de vista de saúde pública. Mas o que a gente tem aí que leva em consideração é sempre a questão do prejuízo econômico que ele acaba se tornando evidenciado, principalmente numa área de pós-colheita, né? Os silos que armazenam grãos, aí eles podem sofrer alguns impactos, né? Ou então, numa propriedade rural, onde essas aves podem trazer alguns prejuízos nas áreas de cultivo também. Então, a gente tem um impacto do ponto de vista econômico, mas, por enquanto, a gente não tem relatos de uma interação com transmissão de doenças, né? Em áreas rurais, né, silos, moinhos, né, a gente tem aí a presença bem forte dessas aves e o risco de contaminação desse material que está estocado, que está armazenado, ele é real, ele pode acontecer, além do consumo, né, de grãos, né, e de outras fontes de alimento que acabam se caracterizando e promovendo aí um certo prejuízo econômico. Então, a preocupação de se controlar, de se manejar essas aves nesses locais rurais, mas que é onde a gente vai ter uma interface ali com a atividade humana muito grande, então tem que se direcionar, tem que se pensar em algumas questões para manejo ambiental dessas aves, né, que acabam se tornando aí um problema sério. A gente não precisa ir muito longe, mas se a gente for fazer uma análise aqui próximo, né, de São Paulo, a gente vai ter a questão do Porto de Santos, né, que sofre não só com problema de roedores, mas eles têm, né, uma interferência, eles sofrem muito com a presença de pombos ali, principalmente nas áreas onde chegam os caminhões graneleiros, né, carregados, onde vai ser feito todo o transporte para dentro dos navios, e sempre tem a queda de grãos em grandes volumes, e a gente tem uma população de pombos extremamente alta nesses espaços, né? E buscar soluções para isso realmente requer bastante conhecimento e técnica para proceder à forma mais adequada de se manejar essas aves nesses espaços, né? Então, nesse caso aqui, né, até saindo um pouco dessa fala das aves silvestres, mas trazendo para a columba lívia, ela tem um impacto econômico muito forte, muito grande em áreas portuárias ou também em áreas de armazenamento de grãos, tá? Bom, entrando agora aqui na questão da columba lívia, né, do pombo doméstico, né? Nós classificamos eles como sendo animais gregários, né? Eles vivem em grupos, né? Não existe uma relação social entre os indivíduos ali, mas eles ocupam os mesmos espaços, né? Então são grupos com muitos indivíduos. Isso impacta, né, do ponto de vista de saúde, né, frente à possibilidade de contaminação pelas fezes, né, que é a principal forma de transmissão aí de um micro-organismo, mas também essa presença dessas fezes vem a danificar estruturas, né? Então é comum forro de edificações, né, onde a gente tem a presença de pombos que estão se aninhando nesse espaço, a quantidade de fezes que se acumula
que se tem nesses locais é muito grande, e isso acaba aí trazendo alguns prejuízos para essa edificação, né, que vai desde apodrecimento de forros, né, no caso de forros de madeira, processos de infiltração também, né, e o aparecimento de alguns animais indesejáveis que vão se associar à presença dessas fezes que se encontram aí, desses excrementos que se encontram nessas estruturas. Normalmente, em se tratando aí da colomba lívia, né, fazendo uma comparação, os machos são menores que as fêmeas, né? Tem uma situação interessante, né? Que quando retirado ovos do ninho, né? A gente pode acelerar o processo de postura, né? Para compensar, né? Aquele ovo que foi retirado, a gente pode ter essas fêmeas, né? Sendo fecundadas, sendo galadas e colocando, né, ovos num intervalo de tempo menor, né, aonde tanto macho quanto fêmea tem o papel de chocar esses ovos, né? Então, às vezes, nem sempre só a estratégia de retirada dos ovos do ninho, sem eliminação do ninho, né, é a melhor estratégia. Eles atingem uma maturidade sexual de uma forma rápida também, em torno de 90 dias, eles já estão ativos sexualmente, né, já entram no seu processo de reprodução. Como eu comentei no slide inicial, né, eles são aves que têm uma longevidade bem interessante, né? Quando a gente pensa nesses animais interagindo nas cidades, né, a gente vai ter aí um tempo de vida médio de 3 a 4 anos e quando eles estão nessa situação. E em áreas naturais, a gente tem aí alguns trabalhos que indicam que esses animais vivem mais de 15 anos. E aqui eu chamo a atenção, pessoal, quando a gente trata, né, desse assunto de pombo na cidade e pombo em áreas de vida livre, é que esse animal, né, ele se urbanizou de uma tal maneira, ele criou uma dependência do ser humano tão forte que raramente a gente encontra a columba lívia vivendo em áreas naturais, né? Dificilmente a gente vai ter aí essa ave sendo encontrada numa área de floresta, né? Uma floresta nativa, uma floresta natural. A gente não vai encontrar com frequência, né? Eu diria que é até um pouco raro a gente encontrar a columba lívia dentro desses espaços. Então, ela se apropriou dessa situação aí da convivência, né, desse comportamento antrópico, aí ela buscou isso, né, e nesse processo de sinantropia, ela encontrou as condições extremamente favoráveis para viver muito bem e aumentar a sua população e perpetuar a espécie nessas áreas urbanas, né, frente a tudo que nós, seres humanos, oferecemos para eles, né, que vai desde a questão do local adequado para eles se abrigarem, né, essas aves, elas são oriundas de aves que tiveram a sua origem na Eurásia, né, na região ali do Mediterrâneo, onde eles buscavam aqueles costões rochosos para colocar formar os seus ninhos, e elas trazem, né, esse comportamento para as áreas urbanas. E nas áreas urbanas eles vão encontrar, né, construções com características parecidas, locais altos, protegidos, já construídos, para ali formar os seus ninhos e perpetuarem a espécie. Então, esse comportamento que elas carregam até hoje é bem interessante. Uma coisa que a gente tem sempre que levar em consideração quando a gente pensar na questão do manejo ambiental que tem que ser analisado, é que essas aves elas não vão muito longe da área de repouso que elas encontraram ou da área de nidificação, né? Então, esse é um ponto interessante. Elas vão buscar formar ninhos ou então o seu local de repouso próximo aonde ela encontra o alimento, né? Então elas não têm esse potencial, né, de ficar indo em áreas distantes, buscar o alimento e voltar, né? Então, onde ela encontrou uma casa que a ração dos animais fica expostas, né? Então ela vai formar o seu ninho, o seu local de abrigo numa casa vizinha, mas sempre muito muito próximo. Isso já dá algumas dicas para a gente pensar no manejo, principalmente na questão de supressão da alimentação, né? No caso da columba lívia, são animais onívoros, né? Mas eles têm uma predileção por grãos e sementes, né? Mas na cidade
eles vão buscar outras fontes, eles vão estar nos lixos ali, fuçando, encontrando diversas fontes ali para se alimentarem, buscam muito a questão de ração de animais domésticos, de cães e de gatos, também acaba sendo uma fonte de alimentação aí para essas aves. Então, a gente tem, pensando no manejo ambiental com a retirada de alimento, fica uma situação um pouquinho também complexa para a gente, né? Frente à quantidade, à variedade de alimentos que eles são capazes de encontrar numa área urbana, né? Os problemas que a gente tem aí com os pombos, né? Eu já mencionei, né? Além da questão das fezes que se depositam enfaixadas aí nas edificações, em patrimônios históricos, monumentos históricos que a gente tem, né? São fezes excrementos extremamente ácidos, né? E acabam danificando pinturas, né? Ou até danificando a própria estrutura de uma obra de arte, alguma coisa nesse sentido. Então, isso traz, além de um prejuízo econômico, um prejuízo, né, ao patrimônio histórico, né, das cidades muito grande. E, lógico, né, o nosso ponto de vista principal até nessa discussão dentro da Faculdade de Saúde Pública, que é a questão da transmissão de diversas doenças que nós vamos perceber que essas aves são capazes, né? Então, nós vamos ter aí, né, algumas doenças, são as principais, a gente vai ter uma associação com o sistema respiratório muito forte, né? A gente vai ter a presença de fungos, né, como criptococcus, né, provocando a criptococose, nós temos o histoplasma provocando a histoplasmose, aí, que são doenças fúngicas, né, com afinidade aí pelo sistema respiratório, né, mas elas podem evoluir, atingir o sistema nervoso e evoluir para casos graves, inclusive levando, né, até o óbito. Nós temos a questão da clamidiose, né, provocada pela clamídia, também uma bactéria que tem uma veiculação, também uma afinidade pelo sistema respiratório, que também pode trazer sérias consequências. Salmonela, provocando a salmonelose, no caso de contaminação, principalmente de alimentos, né? Então, um alimento, um utensílio que ficou depositado ou que foi atingido ali por excrementos dessas aves, existe sim essa possibilidade de contrair uma salmonela. Diversas dermatites, né, podem estar associadas também à presença dessas aves, não diretamente, mas indiretamente, né, pelo aparecimento de ácaros, né, que estão ali no corpo dos pombos, mas podem circular, né, principalmente num ambiente com alta infestação, onde você tem um forro de PVC, um forro de madeira, e a gente pode ter esses ácaros migrando para outros espaços, ali chegando no corpo das pessoas e provocando aí algumas dermatites. Ou então, pessoas que entram em locais confinados, né, forros, por exemplo, que tem a presença de ninhos, a presença de excrementos, elas podem também acabar contraindo aí uma dermatite aí pela presença desse ácaro aqui, né? Uma série de alergias também, né, que a gente pode perceber por micro-organismos ali presentes, né, nos ninhos e nas fezes, né, de pombo que se encontram no ambiente. Então, a gente tem assim, uma relação com a saúde pública muito forte, né, quando a gente pensa na Columba Lívia, né, e aí tratar, né, entender e direcionar os tratamentos para isso é de fundamental importância. Uma coisa que eu ressalto sempre quando a gente fala em doença, que a gente tem vários profissionais que acabam sendo chamados, solicitados, sejam da área pública ou mesmo de serviços privados para poder fazer o controle aí dessas aves, que ao adentrarem, né, nesses locais confinados, né, que eles utilizem sempre máscaras que tenham a capacidade de reter, né, de conter esses micro-organismos. Então, a máscara que são utilizadas normalmente para aplicação aí de inseticidas, as máscaras com filtros para vapores orgânicos, elas têm o potencial também de reter, de segurar fungos e algumas bactérias. Então, é importante que o profissional, seja ele da área pública ou privada, que vá adentrar, ele faça o uso desse equipamento
equipamentos de proteção individual, além das luvas, né, para evitar o contato direto aí com os excrementos. Lembrando sempre, né, que o principal problema se dá com os excrementos, com as fezes secas, né, que se encontram nesses espaços, e aí a limpeza é sempre pensando naquela limpeza úmida, né, aplicando um saneante ali sobre aqueles excrementos, aquelas fezes, para depois a gente fazer a posterior retirada desse material com total segurança. Bom, então essas aves, elas habitam diversos ambientes, né? Não é só a questão de residências, domicílios, né? Mas indústrias, áreas de comércio, supermercados, por exemplo, né? Qualquer estrutura edificada, alta, que elas possam construir os seus ninhos, seus locais de abrigos, vão ser frequentados. Tem uma coisa interessante também quando a gente pensa, né, nesses espaços e no comportamento das aves, né? Eu comentei que elas buscam algumas estruturas para construir os seus ninhos. Porém, elas também buscam, né, estruturas para um pouso de observação, né? Então, beirais, muros, né, equipamentos de ar-condicionado que ficam do lado externo aí das edificações, eles são utilizados como área de pouso para que elas possam observar ao redor e ali ela direcionar, né, o seu voo na busca do alimento. Isso, na hora do manejo ambiental, tem que ser levado em consideração, principalmente para a instalação de alguns equipamentos que vão impedir o pouso nesses espaços. Tá? Então, levar sempre em consideração que a busca por um local não é somente para abrigo, né? O pouso ele também pode ser um pouso de observação. Já comentei com vocês, né, uma espécie exótica que foi introduzida aqui no Brasil na época, no período da colonização. Essa ave ela veio para ser consumida, né? Ela entrou aqui no Brasil como uma ave para consumo e acabou ganhando espaço, né, se apropriando dos locais que esses colonizadores iam desbravando, iam se instalando, e ali permaneceu, e a gente tem essa situação acontecendo até hoje. São animais monogâmicos, né, vivem, formam um casal aí, e só no caso da morte de um ou de outro é que eles vão buscar um novo parceiro, mas existia a questão da monogamia nos columbídeos aí. Coloca uma média de 2 ovos por postura, né? Após uma cerca de 12 dias depois que ocorreu a cópula. De 4 a 6 semanas, os filhotes, depois que o ovo eclodiu, de 4 a 6 semanas, esses filhotes já saem do ninho, né, e vão iniciar o seu processo de ocupação ali, ou permanecer por ali, ou buscar novos espaços. Diferente de alguns animais, né, principalmente quando a gente trata aí de artrópodes, né, onde a gente tem a questão de período do ano representando aí como momentos mais favoráveis para a reprodução. No caso do pombo, isso acontece durante o ano todo, não existe um período específico para que ocorra a reprodução de forma mais acentuada. Então, a gente sempre vai ter aparecimento de pombos, né, a população aumentando durante todo o ano. Aqui só a título de curiosidade, o som emitido aí, né, eles arrulham, né, então para quem trabalha com aves aí, os ornitólogos, né, a questão do som é um ponto importante para a identificação de algumas aves. Aqui é só para mostrar, tá, pessoal, nessas imagens estão os locais que elas encontram, né? Então a gente tem aqui um beiral, né? Um telhado aqui, e essa ave, né? Essa pomba, ela conseguiu, né, construir o seu ninho bem debaixo aqui da telha, próximo à calha, né, desse telhado. Então isso acaba provocando em períodos de chuva entupimento e alguns prejuízos, né, em função desse material. Os ninhos não são ninhos elaborados, ela vai pegando diversos materiais que ela vai encontrando no ambiente, vai acumulando ali, mas não existe uma estrutura como de algumas outras aves. Ela coloca os ovos, dá para a gente observar aqui, né, o ovo e um filhotinho, né, que já está aqui no processo de crescimento, nesse beiral aqui que ela acabou utilizando como um ponto aí para formar o seu ninho. Então, não necessariamente ela precisa formar o seu ninho num ambiente 100% fechado. O uso das edificações, tá? Esse é um ponto que a gente sempre ressalta, né? A importância de observar, né? Para que aquela ave está buscando uma edificação? É só um local de pouso?
né? É um local de pouso para descanso, ela não tem nenhum interesse. É um local de pouso onde ela vai observar pontos de alimentação, ela encontra alimentação farta dentro daquele espaço ali construído, dentro daquela edificação, né? Ela usa a edificação para um processo de abrigo, né? Esse abrigo gera, né, o aparecimento de ninhos, ela está se reproduzindo ali. Então, observar tudo isso é importante, pois vai direcionar qual a melhor estratégia de manejo do ambiente que nós vamos adotar para ter um controle efetivo desses animais. Então, eu costumo dizer que o diagnóstico, pensando no controle, o diagnóstico é um dos pontos fundamentais, né? Então, conhecer a biologia, entender o comportamento e com essas informações a gente fazer um bom diagnóstico ambiental vai trazer, né, os melhores encaminhamentos, as melhores soluções, né, no manejo de pombos em áreas urbanas. Então, aqui é só para exemplificar, né? Então, a gente tem aqui um alambrado, né? Aqui, nesse caso, era uma indústria, esse caso em específico, uma indústria de alimentos. Então, aqui, o local de pouso é um ponto que está sendo utilizado para observar, né, a disponibilidade de alimento e, na sequência, se direcionar a ele. Os pombos eles conseguem memorizar, né? Eles têm um poder de memorização interessante, né? Então eles conseguem memorizar horários, né, frequentes onde o alimento fica disponível. De vez em quando a gente observa em algumas áreas, né, a pessoa que costuma alimentar os pombos, aquela senhora que vai até a praça e fornece alimento para eles, sempre no mesmo horário, essas aves vão frequentar ali aquele espaço e vão esperar aquela pessoa levar o alimento para elas, né? Então, a gente tem essa consideração a fazer em relação a essa memorização de tempo, de período, de horário. Aqui na foto ao lado, né, nessa construção, a gente tem um beiral. Aqui ela está utilizando somente como abrigo, esse local de pouso é apenas para abrigo, não é um local para nidificação, né? Então é um local de descanso noturno, então essas aves elas permanecem aí para passar a noite. Isso é importante, são animais de comportamento diurno, né? À noite elas se recolhem aí, buscam esses locais para o seu repouso e descanso para as atividades iniciarem logo ao amanhecer. Tá? Existe um sério conflito, né, com essas aves aí, uma série de problemas econômicos, estéticos e sanitários, né? Então a gente tem aí, né, essas grandes populações na cidade, as pessoas se habituam, né? E aí eu costumo dizer que existe até um caráter psicológico que envolve a relação de algumas pessoas com essas aves, né? Que elas acabam levando alimento, cuidando realmente ali desses animais, com uma relação de proximidade muito grande, o que dificulta um manejo ambiental adequado. Então, como é que a gente fala para essa pessoa, né? Essa imagem aqui no centro da cidade, próximo do prédio ali da prefeitura, no viaduto do chá. Então, se vocês forem lá, né, essa pessoa todo dia à tarde ela vai levar alimentação, vai distribuir alimento ali para essas aves. Como eu falei, elas memorizam, né, elas se adaptam aos horários, elas estão sempre lá aguardando essa pessoa. Isso dá se fizer uma entrevista com essa pessoa, isso dá uma satisfação muito grande para ela ver que no conceito ela está trazendo um benefício, né, na cabeça dela. O que ela vem fazendo ali é um benefício. Então a gente tem que pensar nisso também. São adorados por parte da população. Tem essa questão da simbologia que é muito forte, né? Não só no Brasil, mas em outros países existe uma relação muito forte com o cristianismo, né? Essas aves representam o Espírito Santo, né? Então a gente tem ali essa simbologia que dificulta muito a ação, a preocupação das pessoas em não alimentarem, em não darem condições favoráveis, porque elas entendem que essa ave ela tem uma representação cristã muito forte, né? É o símbolo da paz, né? O símbolo do amor. Então, tudo isso traz, né, uma dificuldade maior para a gente que pensa aí nesse trabalho. Eu acho que o Gladson vai comentar, inclusive, existem algumas leis aí, né, que proíbem
contribuem até a questão do fornecimento de alimento para esses animais. Então, representam sérios riscos à saúde, como eu falei, ali em função das doenças, né, e prejuízos nas edificações, danos às fachadas e ao patrimônio histórico, né? A questão, né, da estética também, os riscos sanitários, né? Então, a gente tem aí situações que acabam favorecendo a presença desses animais. Alguns espaços, né, alguns restaurantes, eles simplesmente acabam criando gaiolas, não para os pombos ficarem, mas sim para as pessoas, né, conseguirem se alimentar. De tão forte que é a presença deles, né, e não se consegue retirá-los desses espaços, então acabam se telando toda a estrutura para impedir que eles entrem. Então, alguns vão até na mesa das pessoas ali se alimentar. O descarte de resíduo é um grande problema, né, não somente nas grandes cidades, mas áreas com aglomeração, com uma população, mesmo em pequenas cidades, é uma realidade esse descarte, muitas vezes inadequado, dos resíduos ali, e gera uma fonte de alimentação e um aumento significativo da população dessas aves. Então, a gente tem que sempre pensar como é que as cidades estão tratando os seus resíduos, né? E aí, só para exemplificar, ele é dentro do metrô, né, em São Paulo, onde a gente encontra a circulação dessas aves de forma muito tranquila junto às pessoas, elas já não se incomodam mais com a presença do ser humano. E aí, quando a gente pensa no controle, tá, eu vou passar rápido por aqui, né, que o Gladson vai comentar também com vocês, diversas estratégias a gente pode pensar. A questão do uso do gel, o gel eu só faço uma ressalva, pessoal. O gel ele tem uma funcionalidade para pomba, ele promove um incômodo quando ele pisa ali nos pés e essa ave acaba se deslocando. Porém, os géis, né, para aves menores, elas acabam ficando grudadas e não conseguem mais sair desse espaço e morrem ali. Isso se caracteriza como crime ambiental, tá? Normalmente essas aves menores são animais silvestres, né, são aves silvestres, nativas, e acaba a gente impactando, né, no caso do uso do gel, em crimes ambientais. Então, a gente precisa fazer sempre essa análise, como eu falei no início, da fauna não alvo, né? A questão das espículas, né, que são hastes metálicas, vou mostrar aqui na frente, fios estendidos de aço, de nylon, alteração da inclinação dos beirais, os pombos eles têm dificuldade de pousar em beirais com ângulo de inclinação acima de 60 graus, né? Então essa é uma estratégia. Telas para vedar os espaços, telas passarinheiras, fios eletrificados, né? Modelos de aves de rapina não funcionam muito bem, mas é uma alternativa. Sons de predadores também eles se habituam muito rápido. Repelentes líquidos, né? Dependendo do que for, pode caracterizar maus tratos, se não tomar bastante cuidado. O ultrassom não funciona para essas aves, não traz nenhum resultado. Equipamentos eletromagnéticos, esse sim, a gente tem observado bons resultados com a instalação de equipamentos eletromagnéticos. Anticoncepcionais, se tentou um período aqui no Brasil, mas você tem que garantir que somente essas aves vão se alimentar, que outras espécies não vão comer, e tem que ser o fornecimento contínuo. Também não trouxe os melhores resultados. E as aves de rapina, né, como gaviões, falcões, que acabam aí trazendo um resultado interessante para algumas áreas. A eutanásia, né, a IN 141 do IBAMA, ela traz essa possibilidade, porém, a gente sempre tem que pensar de forma anterior à questão do manejo ambiental. Depois de esgotada todas essas alternativas, a gente pensar aí na questão da eutanásia com profissionais, né, com projetos específicos para fazer tudo isso, né? A gente vai ter um manejo dessa população, o que não é a solução também, tá, pessoal? A gente tem que pensar sempre no conjunto de estratégias, né? Então, planos de manejo para o controle dessas aves, né, não deve ser feita uma escolha isolada, né, escolher a melhor tecnologia para repelência e exclusão de aves nas edificações, pensando na segurança, eficiência, durabilidade, né, e a integração com a estética do ambiente, que é importante também, né. Então, só para exemplificar, telas, espículos, aqui embaixo, fios de aço tensionados. Pessoal, desculpa, está passando um caminhão aqui, está fazendo um pouquinho de barulho, tá? Paulo, eu vou findar minha fala por aqui, tá? Vou deixar aqui os contatos, né, aqui
do departamento da diretoria de meio ambiente de Bofete, tá? O meu e-mail particular, o meu Instagram e o meu Facebook. E aí eu costumo finalizar minhas apresentações, né, sempre trazendo um contexto um pouco mais ambiental, que não é porque você não gosta do bicho que ele é uma praga, né? Então a gente precisa sempre pensar numa questão de fazer essa análise e controlar o que realmente precisa ser controlado, que oferece risco à saúde pública, prejuízos econômicos. Outros animais, eles têm um caráter extremamente importante. Paulo, obrigado aí pelo espaço para contribuir com vocês. Legal. Obrigado, Sérgio, aí mais uma vez pela excelente palestra. E agora vamos passar para a segunda, que é com o biólogo Gladson, que vai falar sobre pombos, controle de pombos e aspectos legais relacionados. O Gladson, ele é biólogo, possui graduação em Ciências Biológicas pela Unesp, mestrado em Tecnologia Ambiental pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, tem vários cursos de especialização, né? Um é preceptoria para o SUS pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, especialização em Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, especialização em Microbiologia pelo Instituto Adolfo Lutz, especialização em Patologia Clínica pela Associação Paulista de Educação e Cultura, APEC. Atualmente é analista em saúde, biólogo responsável técnico da Divisão de Vigilância de Zoonose, né, DVZ, atuando no programa de controle de leptospirose, roedores municipal, arbovirose e outros sinantrópicos de interesse para a saúde. Tem experiência na área de sanitária do município e no campo da educação, como docente na área de ciências biológicas e ambientais. Tem experiência na área de vigilância ambiental e controle da fauna sinantrópica e a relação com as questões ambientais. Também tem experiência na área de análise de questões tais como o aquecimento global, descarte irregular de resíduos, infraestrutura urbana deficitária e ausência de saneamento básico, bem como a ocupação de áreas de preservação ambiental. Tem participado em vários grupos de trabalhos e projetos de pesquisas, tem trabalhos publicados em revistas e congressos e também em artigos em periódicos científicos. Bom, Gladson, em nome da comissão organizadora também, a qual você faz parte, né? A gente agradece a sua participação aí e a sua experiência que você tem ao longo do serviço público, né? Então, a gente deseja uma boa palestra para você. Mais uma vez, obrigado. Paulo, agradecer ao Vocalini, ao Sérgio Vocalini, pela brilhante palestra para completar, né? Não está falhando. Está falhando o som. Tudo bem, então. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha apresentação, vou procurar falar um pouco sobre os aspectos legais na questão do controle dos pombos, né? Que são essas aves que tantos problemas e tanta controvérsia existe quando a gente pensa em questão de controle, o que é possível fazer ou não fazer. Falhando, né, Paulo? Falhando muito, Paulo, né? Sem som. Tá bom agora. Melhorou? Vou falar um pouco mais próximo aqui. Então, Isso. a respeito, nós vamos procurar falar, abordar um pouco a respeito da legislação que existe no entorno da questão dessas aves, né? Existe muita controvérsia, no geral, em relação a se pode controlar dessa forma ou daquela forma o pombo Columba livre, que é o pombo doméstico. Então, nós vamos procurar explorar ao longo dessa apresentação. O Bocalini já trouxe de forma bastante apropriada, a questão da biologia e comportamento dessas aves. E vale lembrar que são aves que convivem com a humanidade, né, com a sociedade humana há pelo menos 5.000 anos. E essas aves elas passaram por grandes melhoramentos genéticos. Hoje nós temos cerca de 350 espécies de aves Columba livia, né, da espécie Columba livia, convivendo de certa forma com o homem, de forma indesejada ou desejada, né? Animais de criação, mais outros são criados. Falhando. Eu vou ter que suspender um pouquinho para poder melhorar isso aqui então, Paulo. Só um minuto. Bom, falhas técnicas sempre acontecem, né?
Eu espero que agora a gente consiga ir sem o fone de ouvido mesmo. Estava com problema no microfone do aparelho. Bom, pois então, né? Essas aves, o nosso foco de abordagem aqui hoje é justamente a saúde que elas eventualmente causam para a população em geral. Sem som, os danos econômicos à saúde, eles são de grande monta, são bem conhecidos, né? O Bocalini trouxe bastante muitos aspectos relacionados à questão econômica e à questão também da saúde pública, a questão de doenças fúngicas, etc. Agora, a grande questão é assim, o que diz a lei a respeito dessa questão toda? Né? É possível controlar os pombos de que maneira? Né? O pombo doméstico Columba livre. Então, a gente foi procurar na legislação, de uma forma geral, os aspectos legais que nos amparam, que nos orientam em relação a essa questão toda. Né? Vale lembrar que nós vamos trabalhar também com alguns conceitos um pouco mais, um tanto quanto complexos, né? Desde a Constituição Federal de 88, onde a saúde, bem como a questão do meio ambiente, são vistos como direitos difusos de toda a coletividade, né? De toda a sociedade. Né? A saúde aí é entendida como não só a ausência de doença, mas também a questão do bem-estar físico, social, espiritual, mental, enfim, né? Psicológico. E o meio ambiente, se nós formos observar na Lei 6.938, de 81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, o meio ambiente ele é considerado como um conjunto de condições, de leis, interações de ordem física, química e biológica que permite abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, as análises que nós vamos fazer a respeito das possibilidades que existem em termos de controle desse animal, dessas aves, estão também consubstanciadas nesses conceitos, né, de saúde e meio ambiente. O artigo 225 da Constituição Federal já trazia que, na linha 7, né, do capítulo sobre meio ambiente, que é necessário proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, isso aqui serve já para, de certa forma, como referência, né, a questão de não submeter animais a qualquer tipo de crueldade, seja lá quem for. Então, ainda nessa questão, né, qual que é a base legal, então, para a instrução normativa do IBAMA 141 de 2006, que é a instrução normativa do IBAMA, a fauna silvestre, quanto à lei de crimes ambientais, alguns artigos que precisavam ser regulamentados no sentido de que é possível atuar sobre alguns tipos de animais por eles serem prejudiciais à saúde ou à economia. Então, é nisso aqui que a gente vai trabalhar um pouco para poder entender o que fala a legislação a respeito, né? Então, a Lei de Proteção à Fauna Silvestre, a Lei de Proteção à Fauna de 67, ela traz já no seu artigo 3º, né, a questão de que é proibido o comércio de espécies da fauna silvestre, caça, perseguição, destruição, apanha, e no parágrafo 2º, ela traz facultativamente que é possível, né, permitido a destruição de alguns animais silvestres considerados nocivos à saúde pública ou à economia. Essa lei ela é de 67 e ela trabalhava muito com o conceito de fauna silvestre. Né? Então, ficava um tanto quanto no limbo aí a questão referente a outros animais que não são considerados silvestres, animais exóticos, por exemplo. Tá? E aí, já no artigo 8º dessa mesma lei, o órgão público federal tem a competência de, no prazo estipulado de 120 dias, né, e vem o parágrafo único, poderão ser igualmente objeto de utilização, caça, perseguição ou apanho aos animais domésticos que por abandono se tornarem selvagens ou ferais. Então, ela traz aqui o conceito de animais domésticos, o que não aparece no artigo 3º, quando ela fala de fauna silvestre. Então, nesse aspecto, a gente pode, então, colocar o pombo doméstico, Columba livia, dentro da abrangência do que traz essa lei aqui, em termos de maltratos, por exemplo. Né? Então, quando a gente vai já para a lei de crimes ambientais, no artigo 2º, no artigo 32 dessa lei, ela traz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, aí sim, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, né?
Então, vejam bem, os pombos são animais domésticos, também são animais exóticos, também são domesticados. Aí ela estipula a pena, detenção de 3 meses a 1 ano de prisão e multa, né? Então, veja que essa lei de crimes ambientais ela avança um tanto quanto em relação ao que trazia a lei de crime, a lei de proteção à fauna silvestre. Então, esses artigos, o artigo 3º, o artigo 8º da lei de proteção à fauna e o artigo 32 de lei de crimes ambientais que são a base, né, para a instrução da instrução normativa do IBAMA 141 de 2006. Então, baseado naqueles artigos anteriores, a instrução normativa ela traz já no seu artigo 1º que ela tem a função de regulamentar o controle e manejo ambiental da fauna silvestre nociva, ou da fauna sinantrópica nociva, né? Baseados em protocolos definidos pelo Ministério da Saúde, da Agricultura e do Meio Ambiente. Então, veja que interesse para a saúde, interesse para a produção agrícola e pecuária, interesse para a questão do manejo do ambiente, da condição ambiental, no sentido de que as pessoas que vivem nesse ambiente, as formas de vida que vivem nesse ambiente, possam ter a sua boa qualidade ecológica, qualidade existencial nesse aspecto, né? Então, quando a gente vai ainda para a Instrução Normativa 141, no seu artigo 2º, para os efeitos dessa instrução normativa, entende-se por controle da fauna, ele traz, né, na linha 1, a possibilidade de captura de espécies animais seguida de soltura com intervenções de marcação, esterilização ou administração farmacológica, captura seguida de remoção, captura seguida, ou eliminação direta dessas espécies. E ainda, na Instrução Normativa 141, o artigo 2º, na linha 2, traz o conceito de espécies domésticas. Nesse caso, né, são aquelas espécies que, de certa forma, passaram por melhoramento zootécnico ao longo de muito tempo, né, se tornaram dependentes do homem, apresentam características biológicas e comportamentais em estreita relação com o homem, podendo apresentar um fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que as originaram, né? Então, é curioso verificar que, inclusive, né, além do cão, do gato, você tem aqui uma série de outros animais, até mesmo alguns roedores que, como ratos, por exemplo, ele pode ser criado como pet, e aí, nesse caso, é um animal que no ambiente urbano solto, ele é um animal sinantrópico, mas ele também tem essa conotação de ser um animal doméstico, dependendo do tipo de criação que ele está tendo, né? O pombo também se encaixa nessa mesma questão, né? O artigo 2º, a instrução normativa traz na linha 3, o conceito de fauna exótica invasora, né? São animais introduzidos em um ecossistema ao qual não pertencem originalmente, e passam a exercer dominância, prejudicando processos naturais, e espécies nativas, além de causar prejuízos de ordem econômica e social. Tá? Então, são os elementos, né, dentro da instrução normativa do IBAMA 2006, que visa, de certa forma, disciplinar essa questão de como é possível você controlar animais que são indesejados do ponto de vista econômico, social e ambiental, né? Econômico para a saúde e ambiental. Aí, no artigo 2º ainda, ele traz, na linha 4, o conceito de fauna sinantrópica, né, que são populações de animais silvestres, nativos ou exóticos, que utilizam recursos de áreas antrópicas de forma transitória em seu deslocamento, como via de passagem ou local de descanso, ou permanente, utilizando-os como área de vida. Traz também, no artigo 2º, o conceito de fauna sinantrópica nociva, aí aqui colocando como sendo fauna sinantrópica nociva aqueles que causam risco à saúde pública, além de danos econômicos e ambientais. Então, vejam que o pombo Columbia livia transita em todos esses artigos. Ele pode ser um animal doméstico, se ele estiver sendo criado de forma doméstica, em condições sanitárias adequadas, e quando ele está alçado, quando ele está em vida livre, no ambiente urbano, nas ruas ou nas praças, ele passa a ser um animal que, em condição de sinantropia, um animal sinantrópico, e nesse caso, ele traz riscos tanto à saúde quanto traz prejuízos à saúde e também traz prejuízos à questão econômica, né? Avançando ainda na questão da instrução normativa do IBAMA, a linha
6, a questão do manejo ambiental, né? Ele traz o conceito de manejo ambiental. Para controle de fauna sinantrópica nociva, eles entendem que se trabalhe com o manejo ambiental, né, com a finalidade de conter a proliferação desses animais nocivos, né? Então, é o controle do abrigo, da água, do alimento, para essa finalidade, né? Então, manejo ambiental para controle da fauna sinantrópica nociva, eliminação ou alteração de recursos utilizados pela fauna sinantrópica, com a intenção de alterar sua estrutura e composição, e que não inclua manuseio, remoção ou eliminação direta dessas espécies. Então, ele traz antecipadamente o conceito de manejo ambiental como sendo o principal elemento a ser utilizado para que se possa ter qualquer sucesso no sentido de se controlar qualquer fauna sinantrópica, né? No artigo 4, ele traz ali que o estudo, o manejo e o controle da fauna sinantrópica nociva devem ser analisados e autorizados pelo IBAMA. Isso aqui, fauna sinantrópica nociva, tem que ter autorização pelo IBAMA quando se tratar de animais silvestres. Vocês vão observar aqui no parágrafo 1º, do artigo 4º, né, observada a legislação e as demais regulamentações vigentes, são espécies passíveis de controle por órgão de governo de saúde, da agricultura ou meio ambiente, sem a necessidade de autorização do IBAMA, né? Sem a necessidade de autorização, aí está lá, né, no seu artigo 4º, animais domésticos ou de produção, bem como quando estes se encontram em situação de abandono ou alçados, como é o caso do Colômbia livre, solto pelas ruas nos centros urbanos, né? Aí ele traz aqui, inclusive, os roedores sinantrópicos comensais. Então, todos esses animais, aqueles animais que são domésticos, né? Esses animais que são da fauna sinantrópica considerada nociva, que proliferam aí pelos ambientes urbanos, eles são passíveis de controle sem qualquer tipo de anuência do IBAMA. Já está facultado aqui o controle desses animais, de qualquer forma. Então, não é necessário uma autorização do IBAMA para que isso possa acontecer, né? E ainda, no artigo 4º, ele traz no parágrafo 3º a eliminação direta de indivíduos das espécies em questão deve ser efetuada somente quando tiverem sido esgotadas as medidas de manejo ambiental definidas no artigo 2º. Então, como ele explorou lá em cima, né, a questão do manejo ambiental, ele traz aqui, novamente, a necessidade de se esgotar todas as possibilidades de manejo ambiental como forma principal de controle de qualquer uma dessas populações nocivas, né, de populações de animais sinantrópicos nocivos, né? E, por fim, ainda, já caminhando para essa parte final da Instrução Normativa 141, de 2006, o artigo 5º traz que pessoas físicas, jurídicas interessadas no manejo ambiental, o controle da fauna sinantrópica nociva, devem solicitar autorização junto ao órgão ambiental competente nos respectivos estados. Então, para que se queira, né, empresas, ou pessoas físicas ou jurídicas, exercer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de busca por controle desses animais, tem que ter essa autorização junto aos órgãos ambientais competentes nos respectivos estados. Parágrafo 1º, novamente, observada a legislação e as demais regulamentações vigentes, né, aí traz são espécies sinantrópicas nocivas passíveis de controle por pessoas físicas e jurídicas devidamente habilitadas para tal atividade, sem a necessidade de autorização do IBAMA. Então, ele traz que não é necessário qualquer tipo de autorização do IBAMA, novamente, aqui no artigo 5º, parágrafo 1º. Então, é possível controlar, né, de certa forma, roedores sinantrópicos, comensais, pombos, Colômbia livre, observada a legislação vigente, especialmente no que se refere a maus tratos. Então, independentemente desses animais serem considerados fauna sinantrópica nociva, ele proíbe a questão da utilização de maus tratos em relação a esses animais, né, e a utilização de produtos químicos. E ele fala alguma coisa sobre translocação também, né, em relação ao controle com a utilização desse aspecto aqui. A questão da translocação é pegar um bicho de uma área onde ele está proliferando e levar para uma outra área. Tem muita gente que tem feito isso com pombos, por exemplo, né? Eu diria que é transferir o problema de um lado para o outro. Mais adiante eu vou dizer por que eu não vejo isso como sendo tão interessante. E a possibilidade de utilização de produtos químicos para controle de fauna sinantrópica
A gente tem os venenos, né? O artigo 6º traz aqui ainda na instrução normativa os venenos e outros compostos químicos utilizados no manejo ambiental e controle da fauna devem ter registro, né, nos órgãos oficiais específicos, junto aos, em observância à regulamentação específica vigente na Lei 7.802, de 89, e Decreto 4.074, também de 2002. Então, qualquer tipo de produto químico para controle de rato, para controle de insetos sinantrópicos, ele precisa ser registrado, né? Tem que ter os registros nos órgãos competentes. E aí fica uma questão. E em relação ao pombo, né? Toda a instrução normativa que nós vimos até agora, ele traz como possibilidade de eliminação direta, inclusive com a eutanásia de todos esses animais. Inclusive, ele traz a possibilidade da utilização de raticida para controle de roedores. E existe algum produto químico, algum veneno para controle de pombos? No Brasil, isso não existe. Não existe nenhum tipo de produto químico registrado com essa finalidade. Não existe. Mas aí fica a questão. Mas é possível a eutanásia, é possível o extermínio de pombos, já que eles são considerados animais da fauna sinantrópica nociva? É possível, mas não existe um método químico para essa situação. E aí tem o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que traz a resolução número 1000 de 2012, ela versa sobre métodos considerados aceitáveis para a eutanásia de diversos grupos de vertebrados. E traz no artigo 3º o seguinte, né, que a eutanásia ela pode ser indicada nas situações em que o animal constitui ameaça à saúde pública. Então, veja bem, mais uma vez pensando na questão dos pombos, né? Quando esse animal vai constituir ameaça à saúde pública, facultando, inclusive, a apreensão, né, o recolhimento desses animais, de certa forma, e a posterior eutanásia dos mesmos, né? Eu diria que em situações específicas de grande risco à saúde pública, de grande risco à saúde de animais de criação, principalmente a avicultura, essa situação ela pode ser dada. Por exemplo, uma epizootia de uma população de pombos concentrada num local, né, e esses pombos estão albergando algum tipo de patógeno com um potencial zoonótico muito grande, com o potencial de atingir a saúde humana ou a saúde de animais de criação. Numa situação como essa, o recolhimento e eutanásia desses animais, dentro de preceitos, né, ou dentro de situações legalmente estabelecidas, ela é absolutamente possível. É possível que seja feito isso. Agora, é possível e é interessante que se faça eutanásia de qualquer população de pombo encontrada em ambiente urbano. A grande questão não é saber se é possível ou se não é possível. A grande questão é entender que o simples fato de exterminar essas aves de um determinado local sem subtrair daquele local as condições que estão propiciando a instalação e proliferação desses animais no local, simplesmente fazer o extermínio é como se fosse enxugar gelo, né? Então, mais uma vez, voltando à questão do meio ambiente lá atrás, né? O meio ambiente equilibrado, ele é uma garantia, é um direito do cidadão, um direito difuso do cidadão, entendendo o meio ambiente como ao físico onde as pessoas vivem, mas os locais onde acontecem as interações biológicas entre todos os seres, nesse local. Então, o que eu diria em relação a necessário manter esse meio ambiente equilibrado, no sentido de que o desequilíbrio, como é a ocorrência de uma população imensa de pombos, devido à grande oferta de alimentos numa determinada área, esse problema tem que ser corrigido. Então, daqui para diante, né, toda a legislação municipal aqui no município de São Paulo, ela trabalha muito, mais uma vez, né, focando muito na questão do manejo ambiental, de certa forma. Então, a lei de zoonoses, né, a lei 10.309 de 87, no artigo 21, por exemplo, ela tem a seguinte situação: ao munícipe compete a adoção de medidas necessárias para a manutenção de suas propriedades limpas e isentas de animais da fauna sinantrópica. Manejo ambiental, subtração dos elementos nesse ambiente possibilitam a proliferação de qualquer tipo de fauna sinantrópica. E no artigo 22 ainda, vai nessa mesma linha. É proibido o acúmulo de lixo, materiais inservíveis ou outros materiais que propiciam a instalação e proliferação de roedores ou outros animais sinantrópicos.
Mais uma vez, a subtração desse ambiente das condições que possibilitam a instalação de animais como pombos, por exemplo. E aí traz sanções, né? Essa mesma lei de zoonoses, verificada a infração a qualquer dispositivo da lei, ela traz a possibilidade de algumas sanções, multa, apreensão do animal, interdição total ou parcial, temporário, permanente, do local estabelecido, de locais ou estabelecimentos, cassação de alvará, etc., né? E, mais recentemente, em 2004, foi estabelecido, né, o Código Sanitário do município de São Paulo, onde também, no seu artigo 19, parágrafo 2º, traz essa informação sobre a questão do ambiente, né, do manejo do ambiente. Os proprietários de imóveis particulares ou legalmente estabelecidos são responsáveis pela manutenção de sua propriedade em condições sanitárias que dificultem a presença de animais sinantrópicos que possam comprometer a preservação da saúde pública, né? Então, vejam, a todo momento, toda a legislação municipal que versa sobre essa questão de controle de animais, que versa sobre as condições sanitárias adequadas, elas falam sempre sobre o manejo ambiental como um elemento princípio necessário para que se evite a instalação e proliferação de qualquer fauna sinantrópica nociva, né? E aí, a última lei que nós temos, né, nesse aspecto, que é a Lei dos Pombos de 2018, que é a mais recente, traz no seu artigo 1º: é proibido alimentar e ou manter abrigo para alojamento de pombos urbanos, Colômbia livre, a variedade doméstica no município de São Paulo. São a lei municipal. Vários municípios ao redor do Brasil, no interior de São Paulo, ou mesmo em vários outros países do mundo, têm estabelecido leis nesse sentido de proibição de alojamento para pombos, aqui no município de São Paulo. Essa mesma lei, né, do Lei dos Pombos, a 16.000, municipal de São Paulo, traz no artigo 2º: é proibida a comercialização de alimentos para pombos nas vias e logradouros públicos do município, né? Isso aqui é uma questão interessante porque em várias praças ao redor do mundo, em cidades, em vários países por aí, na Itália, por exemplo, aqui a Praça de São Marcos, existe a figura de pessoas que vendem, né, uma porção de milho, uma porção de algum atrativo para o turista compra aquilo, joga para o pombo, aí vem aquele monte de ave, eles tiram fotos, etc. Então, aqui a lei de São Paulo ela já traz esse elemento como a comercialização de alimentos para pombo nas vias e logradouros, já traz isso, já proíbe essa possibilidade, né? E no seu artigo 3º, traz ainda que os proprietários de imóveis com infestação de pombos deverão providenciar redes e outros obstáculos visando dificultar o pouso e nidificação dessas aves. Então, veja bem, né, essa lei ela traz a proibição da manutenção de abrigo para pombos urbanos, Colômbia livre. Ela traz a proibição de se alimentar pombos nas vias públicas e ela traz a obrigatoriedade do proprietário de imóveis, onde existem pombos alojados, de adotar procedimentos no sentido de dificultar que essas aves façam pouso e nidificação nesse imóvel, tá? E ainda no artigo 4º desta lei, ele traz a possibilidade de advertência e multa para quem desobedecer a lei em questão. Só que aí nós temos um problema, que é o seguinte, né? O pombo, quando ele está em condição sinantrópico nocivo, toda a instrução normativa 141 do IBAMA, ela traz a possibilidade de controle dessas aves das formas como nós procuramos discorrer lá atrás. Tanto, quando essas aves estão em condições de criação doméstica, né, do ponto de vista sanitário, de forma correta, como é que fica, então? Porque, como eu disse lá atrás, existem pelo menos 350 raças de pombos nesse longo convívio da humanidade com essas aves, né, que data mais de 5.000 anos, com grande interferência zootécnica, melhoramento genético, etc., etc. Então, hoje você tem pombos que são pombos ornamentais, criados com essa finalidade, PET, né? Hoje você tem pombos criados com a finalidade
de competição, os pombos-correios. Inclusive, no Brasil, existe uma associação, uma federação columbófila nacional bastante atuante, tem leis próprias, inclusive, que regem essa questão. E essas aves são criadas em condições profissionais muito adequadas, são aves anilhadas, são aves que, geralmente, os locais onde elas são criadas, sanitário, está absolutamente correto, não existe possibilidade de proliferação de doenças, etc., etc., né? Então, a meu ver, quando a gente pensa numa legislação como essa, que é a Lei 16.950, a criação de pombo da espécie Columbia livia em São Paulo, assim como acontece essa leis municipais semelhantes a essa em vários outros municípios, eu entendo que é necessário que haja regulamentadores no sentido de se organizar melhor essa questão, né? O que fazer, então, em relação às aves que são criadas dentro de preceitos técnicos, profissionais, obedecendo toda a questão da legislação sanitária, no sentido de evitar que haja risco à saúde das pessoas. Então, precisa de uma regulamentação. Tem muitos municípios, eu tenho notícia, de que estão tentando instituir leis nesse sentido de proibir a criação de pombos, e está tendo muito embate com essas associações de columbófilos ou outros indivíduos que criam pombos de forma profissional e do ponto de vista sanitário correto, né? Essa é a questão, a necessidade de regulamentação quando a gente pensa na possibilidade de aves criadas com outras finalidades dentro de condições adequadas, né? E aí, quando a gente pensa, então, na questão do manejo dessas aves, como eu disse lá atrás, não é proibido, de certa forma, eliminar os pombos por eutanásia. No Brasil não tem pombicida, não tem um produto voltado para a eliminação de pombos. Nos Estados Unidos tem, né, para pombo, para corvo, para várias outras aves, produto registrado nos órgãos oficiais americanos com essa finalidade. No Brasil a gente não tem isso. No Brasil é possível fazer a eutanásia de pombos? É possível. É necessário? Seria necessário em condições, por exemplo, de epizootia, para evitar riscos reais de proliferação ou de propagação de algum patógeno com grande capacidade de risco para a saúde, né? Mas adotar o procedimento de eutanásia e eliminação, né, no varejo, eu diria, porque tem pombo no telhado atrapalhando a vida das pessoas, eu não vejo isso como uma boa solução, porque, como eu disse, é necessário subtrair daquele ambiente os elementos que possibilitam aquela ave de estar ali. Então, o manejo ambiental é o que se indica para essa situação como solução adequada e definitiva, tá? Então, nesse aspecto, né, pensando em termos de melhoria nas condições ambientais, o Sérgio trouxe na palestra dele algumas possibilidades, instalação de espículas metálicas pontiagudas para serem instaladas em beirais ou sobre superfície de ar-condicionado, no sentido de evitar que essas aves pousem sobre essas superfícies. Instalação de telas para evitar também que essas aves consigam adentrar o interior das edificações, dos imóveis e fazer ninhos em forros ou beirais, também são medidas interessantes, né, de manejo ambiental. Modificação de estruturas, né, estruturas com 60 graus de inclinação, os pombos não conseguem pousar, também são medidas interessantes de serem adotadas para evitar o pouso dessas aves em determinados locais. A gente tem visto bastante também, do ponto de vista de barreiras físicas, né? Alguns repelentes eletrônicos, uns que emitem ultrassom, outros que emitem pulsos eletromagnéticos, né? Os pulsos eletromagnéticos, aves, uma vez que elas se orientam utilizando orientação eletromagnética, né? A questão da biologia dessas aves, elas possuem uma estrutura no crânio através do qual elas conseguem se
orientar, né, pelos campos magnéticos da Terra. Então, a emissão de pulsos eletromagnéticos afugentaria ou atrapalharia a orientação dessas aves em determinado local, e a emissão de ultrassom também irritaria essas aves, enfim. O que precisa ser verificado é se a instalação desses dispositivos ela é feita de forma adequada para evitar que haja sombras por onde essas aves possam penetrar naquele local, né? E aí esses aparelhos perderiam a sua eficácia e eficiência. É necessário verificar isso, tá? E, enfim, por fim, né, o que seria mais adequado, mais eficaz e eficiente para evitar a grande proliferação de pombos de fato, é o controle da alimentação. Se subtrair do ambiente as fontes de alimentação dessas aves, o controle ele se dá de forma natural ao longo do tempo, né? São aves bastante prolíferas, são aves que conseguem nidificar de 4 a 6 vezes por ano, cada ninho com 2 filhotes. Então, elas têm uma capacidade de proliferação imensa, com uma grande capacidade de se adaptarem, né? Elas são muito bem adaptadas no ambiente antrópico, no ambiente urbano, principalmente em superfícies verticalizadas, torres de igrejas, parapeitos, etc. Então, como o Boccalini também falou, né, na palestra dele, essas aves elas sempre ficam muito próximas à fonte de alimentação. Então, elas vão sempre estar instaladas próximo daquela fonte de alimentação. Seja lá um senhor ou uma senhora, né? Aí são questões associais, né? Que uma população idosa como nós temos, né? Cada vez mais idosa, pessoas vivendo de forma solitária, muitas vezes vão para as praças públicas ter como passatempo, né? E até companhia essas aves, então fazem esse processo de alimentação, de dar comida para elas, restos de comida em feiras livres ou supermercados. Então, essas geralmente são as principais fontes de alimentação para essas aves. Então, um local onde são observadas, onde se observa uma grande população dessas aves alojadas, é necessário verificar no redor onde é que está a fonte de alimentação, de tal modo que, cessando essa fonte de alimentação, essas aves elas deixem de se instalar naquele local. Com relação ao que eu falei da translocação lá atrás, né? A translocação tem instrução normativa, né? Tirar a ave de um local. A instrução normativa do IBAMA de 2005, né, sobre a translocação, ela fala muito sobre translocação de aves silvestres. Não serve aqui para essa questão. E eu diria o seguinte, né? Tirar os pombos, como muita gente tem feito, e transferir esses animais para uma outra área sem tirar daquele local as condições que estão possibilitando a instalação e proliferação ali, não vai resolver, né? Eu vou parar por aqui, Paulo. Acho que eu tive muitos problemas técnicos aqui com a questão do som. Vamos ver se a gente consegue verificar o que está acontecendo por aqui. E agradecer a presença do público. Espero ter podido contribuir um pouco aí com essa discussão a partir da fala que eu tive aqui com vocês. Bom, Gladson, obrigado aí pela excelente exposição. E, teve alguns problemas aí de som, mas a gente pede desculpa aí para o pessoal, procurar resolver isso na próxima vez. Bem, passando para as perguntas, eu anotei uma, eu não sei se a Tamara conseguiu anotar alguma também, era para o Gladson, em relação à lei, a Sandra M., perguntando, Gladson, em relação à lei 16.914, de 6 de 2018, está sancionada? Essa lei ela foi sancionada, ela está vigente, ela funciona, foi aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo, mas, no entanto, o que eu verifico é a necessidade de um decreto regulamentador para essa lei. Tá? Ela faculta, por exemplo, que o indivíduo que alimente, que crie pomba, ele pode ser multado. Sim, a lei está vigente, mas precisa de um decreto regulamentador. Por exemplo, quem multa, quem fiscaliza, né, quem exerce a fiscalização? Guarda Civil Metropolitana, as autoridades sanitárias da Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Militar, Polícia Ambiental, quem, né? Então, e também, né, essa questão dos redes profissionais,
do ponto de vista sanitário correto, quem é que multa, né? A lei, ela funciona, ela está vigente, mas precisa de um decreto regulamentador. Falhando, Não me falhando, ouve, Gladys. Paulo? Está falhando. Não, Repete o aí. problema... Repete aí. Tá me ouvindo? Então, Agora sim. sobre a lei dos pombos, né, Isso. a lei está vigente, ela foi aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo, ela funciona. No entanto, a meu ver, ela precisa de um decreto regulamentador, né? Por exemplo, nas situações onde houver criação de pombos, por exemplo, pombo correio ou pombo ornamental, isso também é proibido? E se aquela criação é uma criação assim profissional, dentro de condições sanitárias adequadas, como é que fica, né? E além disso, né, a lei funciona, mas quem fiscaliza, quem multa, é a Guarda Civil Metropolitana, são as autoridades sanitárias do município, da Secretaria da Saúde. Então, a meu ver, precisa de um decreto regulamentador para amarrar essas questões, né? Para que essa lei possa funcionar de forma correta. Mas ela foi promulgada, ela foi votada e está funcionando. Falhou um pouquinho no final agora de novo. Ver se tem mais alguma pergunta. Aqui no chat eu não estou vendo nenhuma pergunta. Bem, essas questões dos pombos na cidade é muito complicado, né? Como vocês colocaram aí, essas questões relacionadas às pessoas que alimentam os pombos, né? Aqui na faculdade também teve uma época aqui no centro de saúde, ao lado da faculdade, tinha uma pessoa que constantemente vinha, vinha colocar alimento para esses pombos, e a gente constantemente colocava essa questão que era proibido fazer isso, que ela estava prejudicando, né? Mas é difícil. Vocês trabalham na linha de frente aí, como que vocês conseguem lidar com essa questão, né? Principalmente em praças públicas, que é uma situação mais difícil ainda. Bom, o nosso trabalho aqui no município, né, da vigilância ambiental, vai no sentido sempre de orientar. A gente procura detectar a presença das pessoas que alimentam. Vamos trazer como exemplo uma praça pública onde, sabidamente, tem ali a figura de uma pessoa que, com hora marcada, sempre vai ali fazer esse processo. Geralmente são pessoas vão sempre com horário marcado. Eu conheci uma senhora que gastava metade da aposentadoria dela comprando milho, ração para pombo, e ia para a praça todo dia às 3 horas fazer isso. A gente procurava orientar, né? Mas são pessoas que, por vezes, já têm problemas assim, psicológicos, problemas de abandono bastante grande, aí é preciso acionar a Secretaria de Assistência Social nessa questão. Agora, quando são imóveis que estão com condição de lixo mal acondicionado, quando a fonte de alimentação para esses animais é o lixo mal acondicionado, a gente procura aplicar o que é o Código Sanitário. Essa pessoa pode, inclusive, ser multada no final das contas, né? Mas, assim, a gente sempre, antes de qualquer situação drástica como multar, a gente sempre procura fazer as orientações corretas. É muito difícil você conseguir, é muito difícil a gente conseguir, né, junto a essas pessoas de muita idade, que já tem essa cultura, vamos dizer assim, esse procedimento de alimentar os pombos como um elemento da vida delas, né? Como uma situação de preenchimento de algum espaço na vida delas. É muito difícil, então a gente tem que lançar mão de outros elementos, Secretaria de Assistência Social, as unidades básicas de saúde mais próximas, de fazer o matriciamento, acompanhar essa pessoa, né, no sentido que ela possui problemas mais profundos, né? A questão do pombo ali é só um elemento dentro de uma complexidade grande de uma situação. Legal. E, Sérgio, essas espécies que você colocou, né, tem as espécies urbanas e tem algumas que convivem na área urbana, que também vivem na área silvestre, ou na periferia das cidades, né? Isso é muito complicado, porque as pessoas acabam fazendo maus trato, né? Pensando que é uma pomba comum e acabam também tendo esse problema, né? Acabam matando pombas de área silvestre, confundindo com a área urbana. Não tem acontecido isso também? Sim, Paulo, acontece, né, até com uma certa frequência, né, por falta de conhecimento e às vezes até de forma proposital mesmo para tentar se livrar
do problema, o Paulo. Mas acho que só lembrando, né, como foi colocado essa questão da legislação ambiental, né, então, para você ter qualquer ação de controle, tem que ser comprovado o dano, né, para ter uma ação dessa. Então, a pessoa fica sujeita, né, a que pratica isso, ela fica sujeita à penalidade prevista na legislação. Né? Então, ela está praticando um dano aí à fauna, um prejuízo ambiental, e ela pode ser responsabilizada. Mas acontece sim, viu, o Paulo, né? Não só com os pombos urbanos, né? Mas com os pombos silvestres também a gente se depara muito com essa situação, principalmente em áreas de armazenamento de grãos, né? Silos, tudo. Então o cara tentando uma solução imediata, às vezes ele parte para algumas técnicas não tão corretas, vamos colocar dessa forma, né? Mas ele fica sujeito às penalidades previstas. Se houver uma denúncia, alguma coisa, ele vai ser penalizado sim, né? Porque Então, eu lembro que uma ocasião, uma pessoa estava com um problema de pombos na casa, me perguntou se eu conhecia alguém que fazia controle disso aí, né? Eu falei para entrar em contato com a zoonose, né? Mais próximo da casa. Mas e quando a pessoa contrata uma empresa, controladora de pragas, né? Essas empresas, que tipo de controle elas podem fazer? Então, Paulo, a gente sempre coloca que o diagnóstico ele é primordial, né? Então vai ter que ser feita essa análise, né? E aí, frente ao risco oferecido ali pela ave, aí vai vir a melhor estratégia, onde elas estão colocadas. Como a IN 141 ela deixa muito clara nessa questão do que pode ser feito, né, com pombos, ali ela já traz, né, como o Gladson colocou bem na apresentação, ela já define. Então, as estratégias ambientais, elas são sempre as primeiras que têm que ser adotadas, né? Então, não adianta a pessoa achar que a eutanásia, o pessoal acha, né? Algumas empresas, algumas pessoas acham que a eutanásia é a solução que vai resolver todos os problemas, e não é, né? É essa associação, né? Então, não adianta você praticar a eutanásia, abater essas aves, se você continua com um ambiente extremamente favorável, com local de abrigo, com alimentação à disposição dele, que você vai ter uma reposição muito rápida dessas aves ali no ambiente. Então, o que a gente sempre coloca para a empresa, né? Se ele vai partir para a questão da eutanásia, né, a instrução normativa é clara, ele tem que comprovar, ele tem que demonstrar que as estratégias ambientais foram adotadas. Depois que adotou, não trouxe o efeito, o resultado esperado, aí sim parte-se para a prática da eutanásia, né? Antes disso, ela não é prevista aí a realização dela, né? Então, a gente sempre orienta nesse sentido, viu, Paulo? Mas a eutanásia também não é uma coisa tão simples como algumas pessoas imaginam, né? Você vai entrar na questão que o Gladson também trouxe, né? Você tem que atender à resolução do CFMV, né? Você vai ter que ter um profissional da área da veterinária, um médico veterinário, que é o único que responde pela questão da eutanásia, acompanhando o procedimento ali previsto, né? Que vai ser adotado. Então, não é uma coisa que traz, né, uma agilidade ou uma facilidade como as pessoas imaginam. Você vai ter que capturar essas aves, dependendo da forma de captura, como é que você acondiciona essas aves, você pode caracterizar em maus tratos, a empresa pode ser penalizada por maus tratos, né? Você tem que dar um destino para essas carcaças depois que foram abatidas. Então, eu costumo dizer, Paulo, que é um projeto, né, que tem que ser desenvolvido para ser implantado, não é simplesmente pegar lá e achar que vai aplicar alguma coisa e vai resolver o problema. Então, é essa orientação que normalmente a gente acaba passando para quem tem interesse, as empresas que querem entrar aí nessa discussão. Legal, obrigado, Sérgio. Claro, Tamara, tem algumas questões a mais aí que vocês anotaram? Do chat, não, do chat acho que só foi aquela que você falou, não tinha mais nenhuma pergunta no chat. É, não, só fiquei curiosa, acho que foi a apresentação do Gladstone que ele mostrou que nos Estados Unidos é utilizado veneno, né, para poder controlar os pombos. E aí eu queria saber, assim, essa diferença, tudo bem, pode existir essas diferenças na legislação entre países, assim, em relação aos animais sinantrópicos, mas, assim, existe alguma coisa mostrando que esse veneno, como é que é um avicida que você mostrou, mas isso aí poderia atingir outras espécies de aves, e por que que lá teria essa forma mais, assim, digamos, radical de fazer esse controle? Tem alguma coisa relacionada ao West Nile, alguma outra doença, por exemplo, que está Não, relacionada isso aos pombos? está muito relacionado com o problema dos corvos, implantação econômica, grande prejuízo econômico relacionado a corvos, implantação de milho, né?
Então, foi basicamente esse produto ele foi desenvolvido com essa finalidade e ele posteriormente passou a ser utilizado para controle para afugentar a população de pombos, né? Ela age no canal de sódio e potássio no sistema nervoso e desorienta as aves, elas passam a procurar outros locais. Eu não conheço assim de forma tão profunda. A internet está oscilando muito, Paulo. Inclusive, a questão do som é por conta da internet, está oscilando demais. Tudo bem? Respondeu a questão? Sim, A internet Tá. está oscilando muito. Aham. Olha, eu não estou vendo mais nenhuma questão. Você chegou a ver mais alguma aí? não, só da Não. Sandra mesmo que tinha perguntado. Ah, é o É, pessoal parabenizando, né? é. Tem várias cidades aí participando, várias UFs, né, do município de São Paulo, e é isso aí, parabenizando as palestras, né, tanto do Gladys quanto do Sérgio, e eu acho assim, então, que nós tivemos um pico aí de visualizações, são 104 pessoas, 43 assistindo simultaneamente, acho que é um público bastante interessante, né, para nossas estatísticas aqui do evento. Bem, se não tem mais nenhuma pergunta, eu acredito que a gente poderia fazer as considerações finais, né? E, em nome da comissão, mais uma vez, agradecer ao Sérgio Boccalini e o Gladson pela excelente exposição aí dos temas que foram apresentados hoje. Sérgio, se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Não, agradecer, Paulo, de novo aí a Faculdade de Saúde Pública, seu nome, o nome da Tamara aí, acho que, de novo, é um evento que tem que continuar acontecendo, existindo, acho que essa informação que é levada de uma forma bem ampla e acessível, né, acho que realmente contribui bastante para buscar soluções aí pertinentes, né, e aplicáveis, né, acho que a discussão ela começa sempre com o conhecimento, né, então continuem fazendo e eu me coloco à disposição do que vocês precisarem, aqui o Departamento de Meio Ambiente também aqui da cidade fica à disposição do que vocês precisarem, né? A gente está sempre para somar e contribuir com essa discussão. Obrigado. Gladson? Agradecer a presença do Sérgio, da Tamara, a sua presença, a presença do público no dia de hoje. É o primeiro evento do ano de 2024, a gente já tem uma longa data fazendo esse ciclo de atualizações ao nosso de saúde pública, e para mim é uma satisfação muito grande estar participando como mediador e às vezes como palestrante também, né? A gente encontra o pessoal por aí, eles sempre falam, e aí, como é que estava? O que vai ser o tema desse mês? A gente tem, né, tem um público cativo e que agora, inclusive, a gente, pelo método online, atinge várias outras cidades e até países, né? Então, é uma grande satisfação estar aqui, né, mais uma vez, podendo falar, inclusive, de um tema tão complexo como é a questão dos pombos, né? E, infelizmente, tivemos alguns problemas de oscilação de sinal de internet, mas estamos aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Quem quiser pode passar e-mail, pode chamar a gente, que a gente está aí para colaborar, para poder trabalhar juntos, tá? Legal. Obrigado, Gladson. Tamara? Ah, eu agradeço também ao Sérgio, ao Glaston pelas palestras, foram muito interessantes, um tema realmente muito relevante e muito presente no nosso cotidiano, né? Realmente é um problema que a gente vê e muitas vezes a gente é questionado, indagado sobre isso, então acho que foram palestras super esclarecedoras e agradeço aí a participação de vocês e dou parabéns. Legal. Então, agradecer, então, a participação do público aí que nos acompanhou nessa manhã, né, com esses temas que estão polêmicos, e convidá-los, né, para o próximo mês, que é dia 24/4, né, dia 24/4. A gente não tem o tema ainda, mas aguardamos vocês lá para a próxima palestra. Um bom dia a todos e até o mês que vem. Tchau, Obrigado. tchau. Bom dia, bom dia. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, gente, bom dia. Bom dia.